Ludmila, de volta aqui comigo, a gente vai falar agora sobre alguns acidentes que infelizmente foram registrados na tarde desta terça-feira aqui em Patos de Minas. Primeiro a gente tem a foto aqui de vamos colocar aqui na tela? Esse acidente foi registrado agora à tarde na BR-365, no quilômetro 389, em um trecho popularmente conhecido como Curva da Morte. A gente chegou a essas informações com a Polícia Militar e com a Polícia Rodoviária Federal, me desculpe, e ela orientou o condutor a fazer a declaração de acidente por esse acidente não ter tido nenhuma vítima. Então, foi um trecho em que vários acidentes são registrados, até mesmo o nome do local conhecido aí como Curva da Morte. Esse acidente acabou interditando uma partezinha da pista. E além disso, essa carreta fez um L, o que provocou esse acidente. E o que a gente observa, Jéssica, que há alguns pontos da BR-365 em Patos de Minas que merecem um olhar mais cuidadoso, merecem uma intervenção imediata, como a Curva da Morte, a Curva dos Moreiras e outros mais, porque são recorrentes os acidentes nesses trechos. Então, o que mais as autoridades estão esperando para que tomem algumas medidas, que façam um traçado diferente, que façam uma forma para que esses números de acidentes nesses locais diminuam? É isso que a gente precisa, de um olhar imediato, porque com a aproximação da chuva, como a gente viu, a pista estava molhada, a possibilidade da ocorrência de acidentes é ainda maior. A gente tem agora um outro acidente que foi registrado, dessa vez aqui em Patos de Minas, na Avenida JK. Muitos motoristas têm reclamado, agora da nova JK, que foi refeita agora nos últimos dias, e um acidente acabou sendo registrado. Quem era acostumado a chegar na cidade pela pista central da Avenida JK em Patos de Minas, agora está sendo obrigado a andar pelas vias laterais. A mudança no trânsito realizada pelas Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas tem gerado muitas críticas, principalmente por motoristas. Segundo esse militar aposentado, houve falta de planejamento na hora de executar o projeto. Tudo que você vai fazer tem que acontecer um planejamento profundo daquilo. E o que nós percebemos que o impacto negativo já chegou. As críticas são grandes. Como o trânsito ficou carregado nas pistas laterais, muitos motoristas preferem cortar caminho por dentro dos bairros. Esse morador do bairro Jardim Peluso conta que o fluxo de veículos dobrou no bairro. Antigamente eu fazia o retorno aqui na porta do Novo Bahamas agora eu tenho que vir até aqui na entrada do batalhão para poder estar entrando. E a espera para poder fazer o retorno para entrar para o bairro está sendo muito maior. Agora são aproximadamente 6 horas da tarde, um horário de pico onde muitas pessoas saem do trabalho e vão embora para casa. E aqui, nesse ponto, por exemplo, entre a Avenida JK e o outro lado da via, há um congestionamento. Como não existe um semáforo aqui nesse ponto, vamos notar aqui para você ver a dificuldade que esses motoristas encontram para atravessar, acessar o outro lado. Aqueles dois motociclistas, por exemplo, ali, vão ficar parados, vamos contar quantos segundos. Eles estão tentando, estão observando, querem atravessar, mas não sabem se podem, e mesmo se puderem, ainda correm o risco de serem atropelados. E esse movimento é constante. Inclusive, há também um congestionamento com veículos grandes, como esse ônibus que está passando aqui agora, caminhões que estão acessando aqui, a pista lateral da JK. E esse é o fluxo constante, principalmente nos horários de pico, aqui na avenida mais movimentada de Patos de Minas. Com muitos veículos, alguns acidentes já foram registrados no local. E nesse, por exemplo, a parte frontal dessa caminhonete foi totalmente danificada. Esse motorista gravava um vídeo para reclamar da situação. Aí, pessoal, 17 horas e 13 minutos, engarrafamento aqui, bem já ao lado da Gontija aqui, eu poderia sair para a esquerda, para a pista do centro aqui, mas não, está impedido. Fechou a pista com meio fio por causa do Bahamas. Olha aí para você ver, engarrafamento, plenas 5 horas e 13 minutos, certo? Isso sem aula na faculdade, sem os ônibus chegando,
Você imagina a hora que começar as aulas, os ônibus chegando das cidades vizinhas. Em nota, a Prefeitura respondeu o seguinte: representantes das Secretarias de Planejamento e de Trânsito, Transporte e Mobilidade esclarecem dúvidas sobre a intervenção na avenida à Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a CLJR, da Câmara Municipal, no dia 16 de setembro. Na oportunidade, técnicos das pastas explicaram que a obra diminui de 6 para 4 os pontos de conflito da via, resultando em mais segurança aos motoristas e pedestres, principalmente agora com a construção do hipermercado Bahamas, a partir do qual os acessos serão mais utilizados. Segundo eles, estudos técnicos mostraram que as vias laterais garantem a fluidez do trânsito. O processo de aprovação do projeto foi baseado na Lei Complementar 320, que obriga empreendimentos de grande porte a fazerem um estudo de impacto à vizinhança e o estudo de polo gerador de tráfego. Os custos da obra são de inteira responsabilidade da Rede Bahamas. A obra na JK ainda não está concluída e os responsáveis somente voltarão a falar sobre o serviço após a sua conclusão. A resposta ainda não convence os motoristas que querem a todo custo a reabertura da pista central. A pista central tem que ser liberada, essa pista central não pode ficar fechada, porque senão, como você disse, começando as aulas vai virar uma confusão louca aqui. Pois é, Ludmila, eu não sou nenhuma especialista em trânsito, eu passo muito pela pista central da Avenida JK. Uma mudança foi feita, eu ainda não passei pelo local, mas o que a gente vê é que alguns condutores estão com dúvidas e alguns transtornos estão sendo registrados aí nos horários de pico, né? Além disso, o maior problema, o congestionamento, que é evidente, e tendo congestionamento, o que a gente viu pode favorecer aí a ocorrência de acidentes. Essa pista fechada, segundo a Prefeitura, para maior segurança e essas intervenções para maior segurança, nessa resposta até que o Rafael colocou aos motoristas e pedestres com a construção do hipermercado e para facilitar a questão de acesso e tudo mais, mas o que a gente tem visto é que tem ficado muito mais complicado para quem tem que passar diariamente por essa via e é preciso agilidade nessas obras e também aí na abertura dessa pista central, porque do jeito que está, com certeza piorou e muito para o motorista que precisa passar por esse trecho aí da JK.